Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de História, nós vamos estar utilizando o módulo 2 e o título da nossa aula é a mineração no Brasil. E, primeiramente, quero convidar cada uma a se colocar no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante, vai ajudar você a fundamentar a sua videoaula. Ok, meus queridos? Então, vamos iniciar a nossa leitura. Eu leio daqui e você lê daí, ok? A expansão do território. É importante que nós possamos estar o tempo todo recapitulando os nossos estudos. Nós vimos lá no último capítulo em estudo, no módulo 1, como foi que se deu o processo de colonização, como foi que os primeiros passos da metrópole no território brasileiro, ou seja, na colônia do Brasil. Como houve a administração do território. Primeiramente, as capitanias, segundo o governo geral, para uma maneira, primeiramente, um governo descentralizado e depois, posteriormente, um governo centralizado com o governo geral. Nós vimos as atividades econômicas, as primeiras, iniciais, a forma como se dava as transações comerciais daquela época e as relações de trabalho. Então, nós vimos todo esse conteúdo. Agora, nós vamos estudar como se deu uma outra atividade econômica, que foi a mineração no território brasileiro. E é importante nós percebermos que de uma atividade econômica para outra já houve uma diferenciação. Então, vamos iniciar. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas. Isso é muito interessante a gente lembrar. Quando as primeiras atividades econômicas elas se deram na faixa litorânea, nas regiões litorâneas. E isso facilitou vamos dizer, a venda, a escoagem da produção. Né? Primeiro o pau-brasil, posteriormente açúcar, produção de açúcar. E como estava sendo realizado na faixa litorânea, o processo de compra, de venda dessa produção facilitado. E aí vamos ver como se deu o processo durante a mineração, o processo de mineração. Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Mas a atividade que promoveu maior deslocamento de colonos para o interior do território foi a mineração. E aí nós vimos que, após a produção de açúcar, para o interior, houve outras atividades também, que foi a pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Mas a mineração foi uma das atividades que mais deslocou pessoas para o interior do território do Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer a exploração do ouro. Analise o mapa. Mais uma vez eu quero convidar vocês a casar a imagem do texto com a imagem do mapa. Ok, meus amores? Então vamos lá. Isso é muito importante. Título do mapa: Atividades econômicas no Brasil do século 17 e 18. E aí nós, com certeza, nesse mapa tem uma legenda, olha aqui, a legenda, indicando pelas cores quais eram as atividades econômicas que estavam naquele momento sendo praticadas, certo? Então, nós podemos perceber que essa aqui, ó, a roxinha, cana-de-açúcar, produção de açúcar, ela se deu em toda a faixa litorânea do território brasileiro. E aí as demais estão sendo identificadas pelas cores. Vamos lá. Quais as atividades econômicas indicadas no mapa? E aí você, mais uma vez, volta lá na legenda e vai descrever cada uma delas, tá certo? De que maneira podemos relacionar essas atividades com a expansão do território brasileiro? De que maneira essas atividades possibilitaram
o deslocamento das pessoas do litoral para o interior. Qual é a relação disso? Certo? Então vamos lá. A corrida do ouro. Como se deu a corrida do ouro? A intensa migração para a região das Minas ficou conhecido como corrida do ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. Os primeiros povoados, por assim dizer. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas, como a falta de alimento. Nas regiões de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavoura. Dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava seus preços muito altos. Então, nós vamos perceber, houve um deslocamento muito grande para as regiões das minas. As pessoas não se dedicavam com mais ênfase a outra atividade econômica, não a mineração, e isso fazia com que os produtos básicos para a alimentação se tornassem caros. E aí aumentava as dificuldades das pessoas que moravam nos primeiros arraiais, por conta de que os valores desses alimentos foi lá para cima. Houve uma alta muito grande. O abastecimento das minas. Como essas coisas, esses itens, ferramentas, alimentos e outras coisas eram trazidas do centro para essas regiões, pois nós vimos que houve uma expansão do território. Boa parte das atividades que aconteciam no litoral, as pessoas elas foram construindo núcleos ao redor daquelas regiões. Mas a partir do momento que há um desenvolvimento da mineração e as pessoas são levadas, elas acabam migrando para o interior, elas acabam necessitando de item que antes ela tinha mais facilidade. Então, quem fazia esse transporte? Quem fazia esse transporte eram os comerciantes chamados tropeiros. Eles faziam abastecimento das regiões das minas. De que forma? No lombo de mulas. Isso eles faziam, traziam suas mercadorias, percorriam uma distância muito grande da capital, por assim dizer, para o interior, para abastecer aquelas minas, e aquelas pessoas, no seu trajeto, eles acabavam agregando pessoas ao seu derredor. Então, a partir do momento que há uma tropa de tropeiros e eles paravam em um lugar para se alimentar, para descansar, aqueles lugares onde paravam acabavam sendo posteriormente reconhecido e intitulado como bairro, um povoado. E aí, posteriormente, aquelas aglomerações acabaram recebendo o nome de primeiras cidades. Os tropeiros abriram caminho que permitiu um maior contato entre as regiões da colônia. Ao longo desse caminho, formaram-se núcleos populares, que posteriormente tornaram-se cidades, como já havia falado. Então, vamos lá. Formação de núcleos urbanos. Como se deu isso? Vimos que a atividade econômica de mineração, ela abre caminho, ela adentra ao interior do país, fazendo com que haja uma migração muito grande para o interior, e aí as pessoas se dedicavam exclusivamente para a mineração, não se dedicavam à lavoura, e aí o que acontecia? Eles precisavam ser abastecidos, então produtos básicos para a sua sobrevivência acabaram ficando altos. Então, e aí eles iniciam-se um abastecimento desses locais. De que forma? Através dos tropeiros, que compravam várias e diversas mercadorias, levavam para as regiões da mina. E aí, ao seu derredor, quando eles paravam para se alimentar, acabava aglomerando pessoas, e aí, a partir daquelas pequenas aglomerações, foram sendo e posteriormente cidades. A maior parte Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região das Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. A sociedade formada nesses locais eram mais variadas que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar. Nelas havia diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, assim como nos engenhos, essa sociedade era marcada por grandes desigualdades.
E aqui nós percebemos como essa sociedade estava dividida naquele momento. Okay? A maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados que realizavam diversos tipos de trabalho, como a extração de minério e serviços domésticos. Havia um grupo de pessoas livre formado por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como alfaiates, sapateiros e pedreiros. Os donos das minas e os funcionários do governo com cargos mais elevados eram pessoas que tinham mais poder naquela época, nessa época. Mais uma vez, nós temos uma imagem. Vila Rica, atual Ouro Preto, foi uma das cidades fundada no período da mineração. A fotografia ao lado, vista do Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, 2016. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Sempre observem a gravura, a imagem, mas sempre leiam a legenda para que você possa casar texto e imagem. Ok? Vamos lá. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. No porto do Rio de Janeiro era feito o embarque para Portugal do ouro extraído na região das Minas. Dessa maneira, com a sede do governo nessa cidade, a coroa portuguesa podia exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos sobre o ouro. E aí você observa que a partir do momento que houve uma mudança de atividade econômica, e essa atividade econômica era mais rentável, mais lucrativa, a colônia ela já toma outras medidas para controlar a extração do ouro, né? Colocando impostos, e aí houve posteriormente até uma insatisfação daqueles grupos. Mas inicialmente o importante é percebermos que essa transferência trouxe para a coroa portuguesa benefícios. Ok? Vamos lá. Tem uma atividade que nos é proposta no roteiro, mas vamos avançar. Como o trabalho nas minas era feito? É importante lembrar que naquele momento não havia nenhuma legislação trabalhista que amparasse os trabalhadores. Como vimos anteriormente, a maioria desses trabalhos que eram realizados nas minas eram feitos por africanos e afrodescendentes escravizados. E aí, por não haver nenhuma legislação, quem os donos das minas? Eles tinham poder sobre essas pessoas, na sua grande maioria escravos, então direito trabalhista nem se pensava naquela época. A extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores. A maioria deles eram pessoas escravizadas que trabalhavam por muitas horas em condições precárias, o que colocava em risco permanente sua saúde e sua vida. Observe alguns detalhes da gravura. Então vamos lá. E aqui é muito importante que você case a leitura da imagem com a legenda do texto, tá certo, meus queridos? Então vamos lá. A imagem A. O que diz na imagem A? Primeiramente, nós vemos homens que estão praticamente dentro de um riacho, né, com água até a cintura, você observa aqui, e você vê outros aqui à margem. Né? Os mineradores escravizados passavam hora com as pernas dentro d'água em longas jornadas de trabalho. As condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente sua saúde. Nós vemos aqui. E esse aqui da imagem B? Olha só, nós vemos homens adentrando uma caverna, não é? Com certeza, a mina que foi escavada, e aqui a segurança do trabalho também não existia, no sentido de que as pessoas não tinham preocupação nenhuma com a vida dessas pessoas, e aí você pode imaginar como era esse trabalho. Alguns escravos trabalhavam em túneis, abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava, pois o risco de desabamento era grande. Vemos, não é? E aqui nós temos uma outra gravura. Gravura C. Os feitores eram homens livres encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas. Aqui, essa imagem ela é muito importante. Ela nos dá uma visão do todo daquela região. Aqui nós vemos as três primeiras imagens elas foram tiradas dessa principal, né? E aí nós podemos observar o território local como um todo, quais os tipos de trabalho e como eles trabalhavam, de maneira bem mais total,
Aqui nós vemos aqui homens com o corpo dentro d'água, não é? Nós vemos aqui trabalhando fora d'água, mas porém com os pés dentro d'água ainda. E vemos aqui esses que estão adentrando essa caverna, não é? Ou esse túnel. E aqui nós vemos uma cachoeira. Mineração de ouro por lavagem perto do morro de Itacolomi. Gravura de Guggenheim representando os trabalhadores realizada em uma mina de ouro, século XIX. Circule na pintura acima detalhes A, B e D mostrados nessa. Você já... No século do ouro. Aqui nós temos a pintura D. A bateia era utilizada para separar o ouro da e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. No século XVIII, a exploração foi a principal atividade econômica. Porém, a atividade mineradora entrou em declínio já no final desse século, por causa do esgotamento das jazidas. Em razão da importância dessa atividade econômica, alguns historiadores chamam esse período de século XII. E aqui nós temos uma atividade que também nos é proposta no nosso roteiro, e com certeza depois de uma outra leitura com mais atenção, com mais calma, vocês irão responder as atividades que nos são propostas com êxito e com alegria. Então, meus amores, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com êxito e com alegria. Beijos e até a próxima!